Vamos iniciar hoje, pessoal, mais um TopoCast, o podcast aqui da Colina Tech, né? Como sempre vocês sabem, para falar sobre negócios, marketing, empreendedorismo, vendas, o que o empreendedor, empreendedora, né, tiver aí para acrescentar e compartilhar com a gente. Hoje um episódio super especial aqui também, né? Uma das nossas inspirações aí que ajudou muita gente durante esse período de empreendedorismo, várias lições, né, Joel, desde o começo. E tô aqui hoje justamente com o meu sócio também, né, da Colina, Joel. E hoje a gente vai conversar com Gilvan Trigueiro, né, um dos, como é que diz, empreendedores aqui que a gente tem muito contato e que tem muitas histórias para compartilhar, né? São quantos anos aí, Gilvan? São 34 anos no Grupo G Trigueiro, né? No Grupo G Trigueiro. E de idade? De idade fiz 60 anos agora, olha né? Aí, rapaz, cara de 50, né? Tá bem demais. Gilvan, enfim, a gente sempre começa o podcast, né? Querendo escutar um pouco dessa trajetória, essa história. E a primeira pergunta é justamente essa. Como foi sua escalada para chegar até aqui, né? Eu fui engenheiro mecânico, né? Eu digo que fui, né, porque já não exerce a profissão, e eu fui engenheiro mecânico do DR em Mossoró. Então, durante esse período que eu passei lá 2 anos, eu fazia compras para o DR, visitava muitas empresas em Fortaleza, né, e eu via o dinamismo do mercado, né, da iniciativa privada. Então, eu era engenheiro mecânico do DR, mas quando eu viajava e ia ter contato com os fornecedores, eu sentia muito bacana a iniciativa privada, né? A velocidade na iniciativa privada, as coisas acontecendo. E quando eu voltei para Natal para ser engenheiro da universidade, eu tinha vontade de montar o meu negócio. Foi quando eu fundei a Makip, que era uma empresa de início para se trabalhar com máquinas e equipamentos na área de mecânica, manutenções, tudo, representações, né, na parte comercial de produtos de mecânica. Só que, paralelamente, eu montei uma assistência técnica de informática com um colega. E aí as pessoas começavam a vir para consertar computadores e, às vezes, não tinha conserto e queriam comprar. Então, a partir daí, eu comecei a vender produtos de informática. Foi quando a Makip se tornou Makip Informática, né? Mudamos o nome de Makip Representações para Makip Informática. E começamos a comercializar produtos de informática, computadores, impressoras, né? E há 34 anos atrás. E aí foi crescendo, né? E a empresa foi desenvolvendo em outras atividades, né? Como o mercado de locação, de copiadoras, e depois partimos para o mercado de imóveis, né, com a Marelli. E hoje a empresa tem várias soluções, né? Se tornou-se o Grupo G Trigueiro, onde tem vários negócios dentro desse grupo. Mas todos esses negócios voltados para o mercado empresarial, né? Certo? Então é o mercado corporativo, né? Então hoje o Grupo G Trigueiro, depois de 34 anos, temos várias atividades, mas sempre focado no mesmo cliente, que é o mercado corporativo. E Gilvan, né, assim, já iniciando essa conversa, já fui anotando alguns pontos e, né, isso aí até você estava comentando aqui, né, todas essas soluções voltadas a responder uma pergunta, né, o que sua empresa precisa, né, Gilvan? Então, assim, eu acho que primeiro ponto que eu queria falar é isso, você falou já do ponto ali de iniciando a Makip, começou a consertar computador, não dava para consertar, o cliente no mínimo perguntava, e onde é que eu posso comprar, né? Então, a partir disso aí, eu acho que já foi gerando isso de ajudar o cliente, de querer encontrar uma oportunidade em cima daquele problema, né? Essa tem sido uma filosofia desde o início da empresa, né? O que sua empresa precisa, os logos do nosso grupo, a gente sempre vai buscando um negócio que é a necessidade do cliente. É como você falou, a empresa começou a vender produtos de informática porque os clientes que chegavam para consertar tinham a necessidade de comprar, certo? E todos os negócios da empresa, em sequência, vieram acontecendo, né, normalmente em função disso. Inclusive, teve uma época, né, que como eu tinha vários negócios, várias atuações, um colega meu dizia, sua empresa não tem foco. Foi quando eu fui ler um livro chamado Foco, uma questão de vida ou morte, de Al Ries, né, para entender por que a minha empresa não tinha foco, certo? E realmente, quando eu comecei a ler, a empresa vende informática, a empresa vende imóveis, a empresa loca copiadora e tal, e eu achava que ele estava na metade, quando eu cheguei na metade do livro, eu estava até achando que a empresa não tinha foco. Mas, terminando o livro, eu identifiquei que a nossa empresa tem um foco muito grande, que é o foco no cliente, perfeito, certo? Perfeito. Então, a empresa é voltada para atender o cliente, certo? Nas suas necessidades.
né? Então, daí surgiu a Arquivar, que é a empresa de gestão de documentos, foi visitando um cliente que tinha para alugar scanner para ele digitalizar os documentos, e ele perguntou: o que é que eu vou fazer com os seus documentos? Depois. Você guarda num depósito e tal. Aí disse: mas eu não tenho esse depósito, né? Foi quando aí surgiu a Arquivar, que é uma empresa que faz exatamente isso. Organiza todos os documentos da empresa e guarda, digitaliza e tira essa necessidade desse espaço, né? E de organização para fazer esse serviço especializado, né? Então, é sempre focado no cliente que nós trabalhamos, né? Perfeito. Tem uma história bem interessante que eu já vi no livro uma vez, que era de uma família dos Estados Unidos, há muitos anos atrás, que ela era dona de grande parte das rodovias, das ferrovias dos Estados Unidos, né? E acabou que ela não se reinventou. Acho que é um tanto quanto na contramão aí da Getrigueiro, que no caso... o foco dela, a solução dela não era ferrovia, mas sim levar pessoas e mercadorias de um ponto para outro, né? Se ela tivesse antenada ali, ela teria talvez investido em automóveis, investido em rodovias, em aviões, esse tipo de coisa, né? Então, acho que é semelhante da Getrigueiro. Talvez o foco ali no início não era alugar máquina, né? Mas sim resolver problemas de empresas, né? E até isso aí que o Joel falou, né? Essa importância. Porque, por exemplo, se você não tivesse a visão, falando aí do exemplo, né, da própria Arquivar, você monetizava com mais impressoras. Se as pessoas começam a digitalizar mais, deixa de ter uma necessidade, né? Então, ao invés de ir contra a maré, de só, como é que diz, focar na impressão, né, você pegou uma outra solução. E eu trouxe um grande ponto, que quem escuta o cliente já começa com um cliente, né? Eu digo assim, né, Ivan? Você, eu acho que dentro dessa trajetória começou todos os negócios escutando cliente, já tendo para quem vender, né? Então o negócio já começou meio que se pagando um pouco ali, né? Diferente do que outros negócios que vai numa ideia do empreendedor de, pô, vai dar certo, não sei se o cliente quer, por ego, e às vezes o cliente depois o mercado não aceita a tua solução, não vinga, né? Eu acho que esse papel de escutar já faz com que o negócio tenha, né, uma vamos dizer assim, mais, enfim, né, uma maior confiança, né? Verdade. Você já tem o seu cliente, já fornece alguma coisa para o cliente, você já tem um certo relacionamento, isso já facilita você introduzir um outro negócio. E quando você vai introduzir uma necessidade do cliente, certo? Então, sempre que o cliente tem uma necessidade que a gente não consegue atender, a gente estuda se aquele poderia se tornar um novo negócio para a empresa. Sem falar também que nós estamos num estado, o nosso estado do Rio Grande do Norte não é um estado muito grande. Então, para você poder crescer, você não vai ter muitos clientes para atender, né? Então, às vezes, é melhor você fornecer várias coisas para o mesmo cliente, de forma que você consegue aumentar seu faturamento, né? E diluir o seu custo fixo com apenas um cliente. Então, você consegue aumentar o seu faturamento com o mesmo cliente. Então, foi outra coisa também que a gente sentiu que seria interessante a gente diversificar mais soluções e no mesmo cliente. Também, né, dessa forma, a gente também tira um pouco Você sabe que todo mercado, por mais que seja tecnológico ou de soluções, eles têm uma certa sazonalidade, né? Então, sim, se você fornece, por exemplo, o caso de locação de copiadoras, certo? Já foi um grande negócio em termos de grandes volumes. Na época de Xerox ainda. De Xerox, né? Só que hoje os clientes eles evitam usar o papel. Então, se a gente só tiver aquela solução, a gente estaria em decadência com esse tipo de mercado. Só que nós já temos fomos para outra solução, que é a de gestão de documento, né? E nós temos também a solução de mobiliário. A gente começou a vender móveis da Marelli, né? Que é o móvel de escritório, o básico, né? Esse tipo de mesa, cadeira. Mas também o cliente tinha necessidade de divisórias, o cliente também tinha necessidade de arquivos deslizantes. Então, a gente já foi pegando outras representações. Então, hoje, no nosso departamento de mobiliário, né, de mobiliário para escritório, nós temos uma solução completa para o cliente. Desde as divisórias, das mesas, das cadeiras, dos arquivos, armários. Então, a gente procura diversificar de forma a atender por completo o nosso cliente, né? E eu acho que essa é uma visão que muitos negócios precisam ter, né? Não no sentido
também capitalista e vender mais, né? Mas é isso, o que é que eu posso vender a mais para o meu cliente, né? Às vezes a grande preocupação não deve ser só novos clientes, né? Mas é o que é que eu posso incrementar, como você falou. Vai ser mais fácil de vender, né? A gente já tem uma relação. E você falou aí do ponto, né, de você trabalhava a impressão, a gestão do cliente, e agora até um RP que para quem não quiser nem imprimir nada, consegue fazer tudo lá, né, também. Acho que era interessante também você falar como é que surgiu a ideia da Sankia. Então, a Sankia, né, é o novo negócio do Grupo Getrigueiro e já posso dizer a vocês que a gente está de vento em polpa, né? Já cumprimos a nossa meta anual, recebemos um parabéns agora, né? A Sankia surgiu, né? A Sankia está entre as 5 maiores empresas de ERP do Brasil, certo? Que é a solução de automatização de todos os processos de uma empresa, né? Tanto da contabilidade, gestão de pessoal, faturamento, controle de estoque, chão de fábrica. Então, é um software completo, né? Surgiu também de a gente sentir, né? Quando a gente visitava os clientes, a gente tem um software da Arquivar, que é um software de workflow, que a gente fornece para os nossos clientes para você fazer o fluxo de documentos dentro da empresa sem usar papel. Então, esse fluxo é feito, né, pelo esse software chamado Workflow. Só que alguns clientes, quando a gente ia vender o software da Arquivar, que é um software excelente de fluxo de documentação, né, só que alguns clientes já tinham na sua ERP, né, o Workflow desse, certo? De forma pequena, né, mas eles não queriam ter outro software de workflow. Então, a gente sentia uma barreira de venda do workflow da Arquivar, por causa que o cliente tem um ERP que tinha um pouquinho de workflow. A gente disse, poxa, por que nós não vamos vender esse ERP? Vender esse tal do ERP aí, né? Entendeu? Então, fomos atrás, né, de um fornecedor e achamos a Sankia, né, que não tinha ainda um representante no Rio Grande do Norte e na Paraíba. E aí fomos contemplados, né, compramos essa franquia agora em janeiro, né, e montamos uma estrutura de comercial e de implantação, né, de início, né, que hoje, essa semana, inclusive, nós estamos dobrando nossa capacidade de implantação, devido às vendas já começaram a acontecer. Então, um investimento que a gente está fazendo agora, que estamos bastante satisfeitos e temos a Sankia, né, como um grande negócio para o futuro do nosso grupo, né? Inclusive, eu acho que quem não conhece a Sankia, deve ter até o Bernardinho, é quem faz a propaganda da Sankia por aí, certo? Entendeu? Estamos com grandes perspectivas de negócios, né? E de crescimento nesse segmento, né? Legal. Interessante que há alguns anos atrás, no início, né? Eu lembro que você falava que tinha até estoque, né? Então, assim, para você ver como modernizou de certo modo, né? Você saiu... Eu lembro que você falava que vendia até celular no início e tudo mais, e hoje a Getrigueiro está migrando para soluções completamente tecnológicas, né? Joel, realmente o Grupo Getrigueiro mudou muito, né? Às vezes eu até brinco, né? Não sei nem como é que vai ser o grupo daqui a 10 anos, né? O mundo saiu mudando, né? Começou a não tinha na internet, né? Exatamente, né? Verdade. E a nossa empresa, no começo, a gente começou com assistência técnica, depois fomos para a venda de produtos, né? Computadores, depois suprimentos, papel, formulário, disquete, essas coisas, que hoje nem existe mais disquete, né? E quando a gente partiu para o mercado de locação de equipamentos, né, de copiadoras, ela começou a trabalhar com soluções, né, e com serviço. Então, hoje a empresa ela não trabalha mais com venda praticamente, né, a não ser dos mobiliários, que a gente faz vendas para a Marelli, né, e móveis para escritório. Mas venda você fala para consumidor final. Pontuais. Mas nós não trabalhamos mais com estoque. Até a divisão de imobiliário que a gente trabalha com projeto. Então, a forma de vender hoje não é mais você tendo o estoque. Então, nós vendemos os móveis, nós vamos ao cliente, fazemos um estudo, nós temos projetistas, atendemos os arquitetos, né? E fazemos um projeto e, em função desse projeto, nós fazemos a venda e a compra na fábrica, certo? É faturado direto para o cliente e os produtos. Então, hoje nós não trabalhamos mais com estoque. O produto que a gente vende, que é mobiliário, é feito sobre encomenda, de acordo com a necessidade de cada cliente. E os outros segmentos que nós atuamos é segmentos de serviço,
locação de equipamentos, gestão de documento da Arquivar, né? Que nós temos uma estrutura muito grande. Hoje nós temos um galpão de 2.400 metros quadrados, né? Para guarda de documento, organização, né? Então nós temos toda uma estrutura de armazenagem e de documentação, certo? Com gestão. Legal. Uma coisa que eu acho legal falar também, né? Porque hoje em dia a gente está muito acostumado com vendas digitais, pela internet e tudo mais. Mas eu tenho uma certa curiosidade para saber, por exemplo, hoje se você quiser prospectar alguém de forma ativa, você bota o CNPJ ali no Google, já aparece o número, o contato da empresa e tudo mais. Mas antigamente, assim, no início mesmo da G-Trigueiro, como é que eram as vendas? Você só esperava o pessoal vir? Como é que era o seu time comercial ali quando você vendia só impressora, esse tipo de coisa para outras empresas corporativas? No início, né, do nosso negócio, eu comecei a empresa numa garagem, né? Na verdade, na garagem da casa do meu pai, né? Ali na Teotônio de Carvalho, ali no Tirol, né? E quando começa na garagem já deu certo. Né? Não é uma Apple, mas começou na garagem também. Mas, então a gente não tinha um ponto de venda, né? Então nós não tínhamos um ponto de venda. Então a venda sempre foi feita uma venda externa, né? Até eu brinco, eu tenho uma pasta 007, acho que muitos de vocês não sabem nem o que é isso, mas é uma pasta, né, que você botava os catálogos, né, dos produtos e você simplesmente ia para a rua. Certo? Bater perna, batia nas portas das empresas e ia oferecendo. Depois montamos a equipe comercial, né, que ia para a rua visitar, né, tinha que fazer tantas visitas por dia, aquele negócio todo. Era como se disse, na marra. Realmente era muito né? esforço, né? Então, as metas ali da equipe comercial eram medidas por visitas presenciais. Por visitas presenciais, né? E por venda, né? Então, você tinha uma meta de proposta, meta de visitas, meta de proposta e metas de fechamento. Então, era um trabalho bem braçal, né? Braçal não, era pernal, né? Porque você tinha que sair andando, né? E a equipe toda na rua. Depois começamos a trabalhar com um sistema de telemarketing, né? Que tinha uma equipe que ficava ligando para fazer as agendas do time comercial, né? Não existia, como hoje tem software, né? Inclusive a gente usa esse software, de você fazer um estudo do mercado, né? Pelo CNPJ, pelos KNAI das empresas que tem um potencial de comprar o seu produto. Sim. Que hoje é feito, você faz tudo isso, né? Tem o pessoal que liga, que faz todo esse estudo antes com o software, a partir desse o SDR, né? SDR, né? Depois que você identifica os clientes através do CNPJ, você vai ligar para agendar as visitas, né? Então, hoje, realmente, houve uma mudança muito grande, né? Mas o vendedor precisa estar mais na rua visitando por quantidade de visitas. Ele tem que qualificar o cliente antes de visitar. Antigamente era aquelas listas, você falou do telemarketing, era aquelas listas amarelas que tinham os números das empresas. Exatamente, né? Também eu acho que muita gente ainda não sabe o que existia isso aqui, né? Os telefones, né? Vinham uma lista telefônica, né? Que vinha todos os telefones do cliente, e você também tinha que gastar todo ano, e era caríssimo, né? A Listel, né? Que era para estar lá também. Para estar né? lá, você tinha lá era as páginas amarelas, era o Google lá. Você tinha que pagar, né? Uma quantia para você estar lá. E se você vendesse duas coisas, você tinha que estar lá em copiadora e tinha que estar lá em produtos de informática. Se vendesse então você tinha que fazer. E era muito caro, né? Infelizmente, eu lembro disso daí, né? Eu só entrega a idade. E aí você não tinha para onde correr. Todo ano o cara da Listel chegava lá, era quase seu sócio, né? Levava parte do seu lucro, mas você tinha que estar lá dentro, né? E daí você começava também através da lista telefônica, você começava a verificar quais são os clientes e ligando para poder fazer visita. Hoje é uma visita mais qualificada, até porque as pessoas, hoje a informação, ela está muito mais fácil. Democrático, né, entendeu? Hoje. Então, o cliente, ele começa a ter necessidade, antes de você procurá-lo, né, ele já sabe tudo. Inclusive, o nosso time comercial, ele está muito bem preparado, e cada dia mais o profissional de vendas, eles têm que estar muito preparado. Porque hoje o cliente ele tem muita informação. Sim. Então, às vezes, quando você chega para visitar um cliente, para vender uma determinada solução, ele já conhece daquilo ali. Porque ele tem informação na internet
à vontade, né? Então, se você não tiver muito bem preparado tecnicamente, o consultor comercial, ele vai se perder numa visita a seu cliente, né? Então, hoje, a informação está muito mais fácil e você tem que se destacar pelo serviço que você tem. Então, até uma das coisas que eu vejo também é que, principalmente com carro, né? Quando você vai comprar um carro, hoje em dia, às vezes, o cara que vai comprar sabe mais que o vendedor, né? É verdade. Você vê os reviews ali no YouTube. O vendedor dá nem pra enrolar nada, né? Não dá nem pra dizer se é É. diferente ou não. Não, rapaz, eu já vi aqui a ficha técnica desse jeito, né? E, Gilvan, eu achei bacana também que você, desde, né, por mais que seja aí o sócio, o cara da Listel, né, e tudo mais... Mas era isso, tipo, você começou pequeno, né, numa garagem, né, depois aí como é que diz, trabalhando como engenheiro da universidade, eu acho que em paralelo ali. E qual que foi, assim, essa decisão, né, de sair de, querendo ou não, um trabalho estável, né, um trabalho ali que estava numa zona de conforto, como a gente diz, para realmente empreender, e que essa decisão fez o negócio realmente... virar de chave, né? O que é que foi ali dentro dessa história? Eu falo o seguinte, né? Você ser empreendedor, tudo na vida tem dois lados, né? A moeda tem dois lados. Então, você ter um emprego, é muito bom você ter seu emprego, né? Como minha mãe disse para mim, meu filho, você vai largar um emprego de carreira, certo? Então, o bom do emprego de carreira, né, é que você tem a sua estabilidade, você tem sua tranquilidade, né? Você não tem sobressaltos, né? Então, você pode viver muito bem com um bom emprego, certo? Então, a tranquilidade é uma coisa boa, né? Você não vai ter muito problema. E ser empreendedor é exatamente você correr risco, você não ter tranquilidade. Então, vai depender do perfil de cada um, certo? Certeza. Como eu fui sempre um cara muito inquieto, né? Eu não gostava daquela vida tranquila, organizada, tal. Eu queria, né, Tinha que ter um estresse, né? Porque sem estresse não tem graça, né? Senão os cabelos tinham caído, Não tinha caído, né? Então, você ser empreendedor é uma coisa bacana para... No meu caso, para mim, foi excelente, né? Eu conheci muita gente, eu passei muito estresse, mas também depois da tempestade vem a abundância, né? Então, muitos momentos de prazer de você, né, se chatear aqui. Até hoje tem aborrecimento, né? Apesar de eu ter hoje uma grande equipe e meus filhos serem meus sócios, né? Eles estão na linha de frente, na parte operacional, que é o Gilvan Neto e a Beatriz, mas... de vez em quando chega para mim alguns problemas dentro da empresa, né? Inclusive, eles procuram filtrar, né? Quando eu chego, às vezes eles correndo para lá e para cá, eu digo, o que é que está acontecendo? Disse, problema, papai, sai de perto. Então, mas é emocionante, né? É bacana. Então, eu gosto, né? Eu acho que a pessoa que tem essa veia empreendedora, ela não vai se acostumar com o emprego, certo? Como também aquela pessoa que quer uma vida mais... organizada, com mais previsibilidade, né? Certo? Não adianta ele querer ser empreendedor porque ele vai sofrer e por isso talvez não vá obter sucesso, né? Porque o empreendedor ele enxerga coisas, né? Eu me lembro que eu comprei um terreno para fazer arquivar lá em Macaíba, né? E eu fui lá com o engenheiro para fazer a primeira reforma e tal, e aí eu dizia... que aqui vai ser bem calçado, vai ser assim, assim, assado. Eles diziam, eu não estou vendo isso aqui, não. Eu disse, você não está vendo agora, mas daqui a 10 anos, então está lá hoje, né? Tudo calçado, as ruas passando e tal. Então, o empreendedor, ele enxerga uma coisa e gosta. Tem que apostar, também, né? Apostar, Tem que apostar. Tem que apostar muito e trabalhar. A verdade é essa aqui. Não tem nada, né, fácil. Trabalhar muito, né? Entendeu? Reinvestir, trabalhar, reinvestir e estar sempre acreditando. Não adianta achar que vai ser vai ano, 2 sorte, anos. né? Como é aquela frase, eu acho que é até seu tio Ginando que fala do trabalhar muito, gastar pouco. Não, porque, na verdade, meu tio, né, já falecido, Geraldo Trigueiro, ele dizia muito, quando eu tinha meus 15 anos, chegava lá em Recife, ele dizia que o brasileiro ele quer trabalhar pouco, ganhar muito. Gastar mais do que ganha e ainda sobrar, né? Então, você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que trabalhar muito, ganhar, né? Não gastar, certo? E investir. Então, o empreendedor ele tem que se preocupar com isso. Trabalhar muito, ganhar dinheiro, né? Você tem que ter sempre voltado para o lucro, que é outra coisa que a nossa empresa, ela sempre visa o lucro. Não adianta, sem lucro a empresa não existe, certo? Eu sei que toda empresa, por mais
que ela só pense no lucro, ela vai ter a parte social. Mas se a empresa não tiver lucro, ela não vai se sustentar. Então, o lucro é uma coisa saudável para todo o negócio, inclusive para o ambiente em geral, né? Para todos os funcionários, para toda a sociedade. O lucro da empresa é o que vai garantir a sua permanência, certo? Então, essa preocupação com o lucro e o controle, não é nem só a preocupação com o lucro, é você ter o controle, que foi uma coisa que a nossa empresa, durante esses anos, nós investimos muito em consultoria, certo? E essas consultorias foram nos mostrando, né, como você organizar a sua empresa. Porque se você sair crescendo a sua empresa sem ter uma organização, você pode estar crescendo para o lado errado e quando você for tomar pé, certo? Você talvez até não consiga mais reverter a situação da empresa. Então, é outra coisa que eu queria deixar aqui, que é a questão da organização e da você poder buscar pessoas para lhe ajudarem. É uma certa humildade ali, né? Você tem a humildade de buscar ajuda em outras fontes, né? Digamos assim. Exatamente, né? A nossa primeira consultoria, inclusive, foi a um senhor chamado Dr. Gerhard, né? Que era um alemão. Ele veio me ajudar, né? E ele, na época que ele chegou, a minha empresa comprava muito, vendia muito, comprava muito, vendia muito e não tinha o fluxo de caixa era sempre horrível, né? Então a gente vivia no desespero para pagar a conta, certo? A gente tinha duas preocupações, vender e pagar a conta, e vender e pagar a conta e tal. E quando ele foi trabalhar, foi dar essa consultoria para mim, ele disse: Giovanni, você precisa se organizar, você tem que criar um fluxo de caixas, né? Você não precisa comprar muito, você tem que comprar de acordo com suas vendas. Uma empresa tem a parte de comercial, administrativa e financeira. Então, foi quando eu comecei a dividir a empresa desse jeito que nós conseguimos, né, ter uma certa tranquilidade, né? Porque... Imagino que também, na época, você também, não sei se foi nessa época aí, mas você viveu a mudança do cruzeiro para o real, né? Que eu acho que deve ter piorado ainda mais, talvez, essa situação ou não. Na verdade, é o seguinte, quando eu digo o seguinte, dos 34 anos de empresário que eu tenho, certo? Se fala muito em política, de políticos, etc. Economia. E tal, economia. Duas coisas que realmente aconteceram que acho que foi uma mudança para a nossa economia. A primeira coisa que aconteceu foi a abertura do mercado, né? Que foi feito na época do governo Collor, né? É a abertura do mercado. Porque antes você não podia importar nenhum produto, então você era obrigado a comprar dos fornecedores locais, e às vezes preços absurdos, né? Que esses fornecedores importavam, né? E fazia a remanufatura dos produtos aqui. Então, para a nossa área, que era de informática, era uma coisa absurda, né? A gente sofria uma concorrência muito grande do contrabando. Então, a diferença de preço era muito grande. Então, a abertura do mercado, né, que aconteceu na economia nos deu capacidade de ter uma condição melhor de compra, de competitividade, né, e competitividade. Então, você não é obrigado a comprar numa empresa local, nacional, certo? Desde que você faça uma importação legal, certo? Então, isso foi uma grande mudança na nossa economia. E a segunda foi o Plano Real, que começou no governo do Itamar Franco, né? Que uns dizem que foi Fernando Cardoso, FHC, certo? Que também deu uma estabilidade na economia, certo? Então, nós trabalhávamos antigamente sem saber se estava vendendo ganhando ou se estava vendendo perdendo. Então, era uma loucura. Tinha aquela história que o dinheiro tinha que dormir na conta, né? Exatamente. Então, a inflação chegava a mais de 30% ao mês. Então, você vendia um produto hoje, se o cara atrasasse o pagamento por 30 dias, quando você fosse receber, se ele não pagasse os juros, que às vezes você tinha que dispensar para poder receber, você perdeu 30%, né? Então, basicamente, as duas coisas para a economia do Brasil que aconteceu realmente, para mim, foram essas duas coisas. A abertura do mercado e o Plano Real, certo? Às vezes, eu acho, abrindo parênteses, às vezes as pessoas, assim, que já são acostumadas com o real e tudo mais, não têm ideia do impacto da inflação na economia, né? Porque, apesar de não ter vivido essa época, mas eu já li sobre que o dinheiro tinha que dormir na conta. Então, de manhã cedo, você tinha que ir no banco, tirar o dinheiro, fazer suas compras, e antes da virada do dia, você tinha que ir de novo no banco para depositar o dinheiro para ganhar ali o juro de um dia. Os juros de um dia, que já era alguma coisa relevante. Então,
você pode ter certeza aí que o brasileiro passava, sei lá, 2 horas por dia só com burocracia, né? De bancária. De banco. Então, a importância aí de ter os juros controlados, a inflação controlada e tudo mais, né? Mas, e João, acho que você falou desse ponto aí, né? A gente tava até conversando que não dá para colocar desculpa no mercado, né? Na política, né? Você até falando aí, né? O vendedor dizendo que não tá conseguindo vender. Então, pronto, não precisa de vendedor, né? Então, se não tá conseguindo vender... Como é que é a história também do Jornal Nacional aí? Você assiste? Não, a verdade é o seguinte, o Brasil, né, é engraçado. O Brasil tem 2 Brasis, né? Tem o Brasil da mídia, que vende muita tristeza, muito problema, certo? Só vende problema. E tem um Brasil real, de quem acorda cedo e vai trabalhar, certo? Então, quando eu comecei a empresa, eu chegava em casa, meu pai tinha acabado de assistir os jornais, né? E só tinha notícia ruim, o Brasil ia se acabar. Há 34 anos atrás, eu disse, meu filho, a crise. Eu disse, papai, eu tenho que correr, porque eu tenho conta para pagar, não tenho tempo para ficar pensando em crise. Tem que ficar assistindo jornal, não, né? E isso aconteceu, rapaz, retornou a acontecer há poucos anos. Eu também, na época hoje a nossa empresa está mais organizada e eu tenho mais tempo, né? E comecei a assistir jornal, poxa, mas aí o Brasil se acabando de novo, né? E eu fui conversar com meu filho da crise, ele disse, papai, você está fazendo a mesma coisa. Aí eu me lembrei dessa história. Então, pessoal, quem quiser trabalhar, quem quiser viver o Brasil de crise, é só ficar assistindo jornal, né? Televisão, rádio, e só conta notícia ruim. Existe um Brasil muito promissor, que é um país muito rico, né? Um país grande, um país continental e com muitas oportunidades. Eu digo isso porque eu gosto muito de viajar, né? Mas você chega lá fora, tudo bem, são países mais velhos, lá na Europa, tem mais igrejas mais bonitas, tem mais museu, etc. Mas são países pequenos, né? Não tem uma pujança que tem o Brasil. Então, quem quiser se enveredar para o Brasil real, o Brasil que vai crescer, eu vejo muito isso. A nossa empresa cresceu muito nesses 34 anos e eu conheço muitas outras pessoas que começaram também na época, como eu, e também conseguiram crescer, fazer muitos negócios. E é um Brasil que fornece para todo mundo, né? Hoje o Brasil, os maiores fornecedores de alimentos, né? Nós temos uma capacidade energética muito grande e é um país que tem muitas necessidades, então... É isso que eu ia dizer, país que tem problema tem oportunidade, Exatamente, né? Eu acho que hoje em dia, sobretudo, é um país também que não está envolvido em guerra, né? Que é o que está muito na mídia, assim. Então, realmente, são muitas... Não só guerras, Joel. Meus 60 anos, certo? Eu só fui ter um problema na minha vida, assim, que eu acho que um problema que o nosso país teve foi da pandemia. Foi coisas que eu acho que o brasileiro nunca passou para um problema do tipo de ficar com medo né? Então a gente não tem guerra, a gente não tem tufão, a gente não tem terremoto, tudo. Então, toda a minha vida, a única vez que aconteceu uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado foi agora, quando aconteceu a pandemia, né? Mas fora isso, a gente não tem, né? Problemas mais graves com relação à questão climática, à questão de estabilidade, certo? Então eu vejo que é um país muito bom de se empreender. Agora, tem que se trabalhar, nada vai ser feito, né, com facilidade. Né? Não dá para, como é que diz, ficar reclamando de político, não, né? Não tem tempo para isso. Na verdade é o seguinte, eu sou um pouco alheio a essa parte política, né? Porque não dava tempo, né? Você começava, eu trabalhava muito, e devia muito, e comprava muito, e vendia muito. Então, eu não tinha tempo de assistir as notícias ruins. Porque as notícias, os problemas já estavam dentro da minha empresa. Não precisava mais de problema, né? Então tinha que resolver os problemas. Não adiantava ficar reclamando, né? Que o governo é isso, que o governo é aquilo, que subiu a gasolina e tal. Não, você tinha que correr. Então, a empresa tinha que girar. Então, essa época toda, né, a gente não se envolvia muito na parte de noticiário. E é o que eu digo, né? Hoje continua do mesmo jeito. O Brasil não mudou muito, o Brasil vai sempre crescer, o Brasil está sempre melhorando. Então, se fala muito que vai ter isso, aquilo, mas a gente tem que viver, tem que fazer. Não adianta ficar reclamando que o juro está alto, que o juro está baixo, entendeu? Você
trabalhar. Não tem... É como diz, todo mercado vai ter um chorando e um sorrindo, né? Como se diz, um vendendo o lenço e outro chorando. Então você tem que ver as oportunidades, certo? Agora, a organização, o planejamento, né, foi uma grande lição que eu recebi do Dr. Guerra, que foi o primeiro consultor, chama-se planejamento, certo? Então, se você planejar as coisas, certo? Porque hoje a nossa empresa é muito planejada, né? Já era, né? E aí, meus 2 filhos, eles são formados em engenharia de produção, também adoram planejamento, normas, procedimentos, certo? Então, nós temos uma empresa muito bem organizada. Por exemplo, esse negócio da Sanca que a gente foi abrir agora, nós já fizemos um planejamento de investimentos, certo? Nós estávamos preparados para passar 1 ano investindo na Sanca, né? Mas já fizemos algumas vendas aí, talvez a gente já vai precisar investir tudo. Então, se preparou para o pior cenário, né? A gente entrou para um cenário, passar 1 ano investindo, para daqui a 1 ano, né, a gente começar a ter o retorno. Talvez não vá ser preciso fazer todo esse investimento, porque ela já está começando a dar resultado. Então, o planejamento, né? É uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não planejam, não só a empresa, até a sua vida particular, certo? Então, eu tenho um planejamento da minha vida pessoal, tenho um planejamento da nossa empresa, certo? E então fica muito mais fácil. Agora, se você for sair correndo para lá e para cá sem se planejar, você realmente vai ter vai chegar em situações que você, como você não planejou, que você vai se aperrear. Então, a questão do planejamento é uma coisa muito importante. A questão de uma consultoria, você trazer pessoas que conhecem daquele assunto que você não conhece, que já passaram por isso, certo? Né? Então, é muito importante. Nós tivemos várias consultorias. Depois da consultoria de Dr. Guerra, nós tivemos a consultoria de normas e procedimento com o Jodrian. Depois nós tivemos uma consultoria da empresa de Fortaleza. Teve uma recente da Dom Cabral. Teve também, agora, né? Da Dom Cabral, certo? Da Gomes de Matos, de Fortaleza. Então, a gente está sempre buscando, né, a melhorar e se planejar. Então, nessa questão de planejamento e tudo mais, vocês já possuem, por exemplo, vocês vão fazer o planejamento estratégico, planejamento orçamentário, vocês já possuem uma categoria ali, um investimento anual para consultoria, alguma coisa desse sentido? Assim, que obrigam a vocês a sempre estarem investindo? Como é que... Ou é de acordo com a necessidade? Não, a gente tem uma ideia, é o seguinte, a gente sempre a gente estuda, né, qual o tipo de necessidade que a gente está tendo, né? Quando a gente chamou agora essa última consultoria da Dom Cabral, a gente queria renovar o planejamento estratégico, né? Fazer o projeto de sucessão, que é outra coisa que a gente está fazendo dentro da empresa, e qualificação dos nossos diretores. Então, sim, a Dom Cabral passamos 1 ano com a Dom Cabral, né? A gente geralmente trabalha assim, trabalha 1 ano com consultoria, 1 ano sem consultoria, certo? Para implantar, porque é muita informação que vem durante a consultoria. Então, esse ano agora é o ano de implantação, né? Foi da consultoria também que saiu a ideia de a gente criar mais um negócio, que é o caso da Sanquia, certo? E nós temos um projeto agora para o próximo ano de uma consultoria na parte de pessoal, certo? Então, a gente tem um investimento sempre planejado, né? Programado. Pô, muito bacana isso. Porque também não é só a questão financeira, certo? De você contratar uma consultoria, é de você também executar. Ter tempo para executar, né? Certo? Então, esse ano é o ano de implantação da Sanquia e de implantar a consultoria. A implantação da Sanquia e também da manutenção dos outros negócios. Sim. Certo? Uma nova filosofia que a gente está tentando separar a parte operacional de cada negócio para que fique mais independentes, né? Com relação à questão da supervisão comercial, cada setor vai ter sua equipe e sua supervisão. Né? Legal. E em relação a essa questão de sucessão, você falou que foi um dos pontos da Dom Cabral. Como é que você que já está talvez aí no final dessa etapa, quais são as dicas que você dá? Assim, o que é que você aprendeu tanto com a Dom Cabral que você acha importante? Porque, assim, Natal e Rio Grande do Norte são empresas prioritariamente familiares, né? Então, o que é que você aprendeu com essa... E que geralmente é onde muitas empresas quebram, né? Nessa passagem de bastão, né? De, enfim, não manter a cultura, não manter o mesmo tipo de trabalho, né? Bom, esse trabalho, na verdade, da Dom Cabral,
sucessão foi para alinhar mais uma coisa que eu já venho pensando há muitos anos, né? Quando meus filhos vieram trabalhar comigo, eu já mostrei, na verdade, eu já, naquela época, né? No caso de Giovaneta, 13 anos atrás, e Beatriz, eu acho que uns 10, eu já fui mostrando eles o seguinte: vocês não venham trabalhar com seus pais. Vocês venham para ser sócios dos seus pais. Então, eu já trouxe eles para a empresa, mostrando a eles que eles iriam ser os donos da empresa. Então, eles uma certa responsabilidade. Uma certa responsabilidade. Não vai ser aqui trabalhar para seus pais. Vocês vão vir aqui trabalhar para vocês. Vocês vão ser empresários também. Então, venham aqui aprender como funciona, né? Inclusive, eu era muito criticado por alguns colegas meus. Se você fica influenciando seus filhos para trabalhar com você, e eu brincava, rapaz, o mundo influencia os nossos filhos para várias coisas, né? E muitas vezes nem coisas boas, né? Parte, né? Eu vou influenciá-los mesmo. Agora, não sei se eu vou vencer, né? E parece que eu venci, né? A influência que eu trouxe para eles, né? Até porque é o seguinte, eu acho que o pai que é médico, ele gosta de medicina, ele vai influenciar os filhos. Eu vejo muitos amigos meus que são médicos, os filhos foram ser médicos, por influência dos pais, né? Mas é aquilo que você gosta. Quando eu influenciei meus filhos a serem empresários, não foi porque eu queria que eles trabalhassem comigo, não, porque eu acho uma atividade bacana, eu acho bastante dinâmico. Então, eu gosto de ser empresário, certo? Eu acho bacana ser empreendedor, né? Então, quando eu influenciei meus filhos para isso, foi no sentido de trazer eles para um ambiente que eu sou muito feliz. E eles, graças à influência, né? E a eles mesmos, né? Eles gostam também do moído, como se diz, né? Então, com a reação a Dom Cabral, o que foi? A gente alinhou mais a questão mais profissional, né? Nós criamos um conselho de sócios, isso somos eu, minha esposa, né? Eu, Regiane e eles, para a gente pensar, ter um momento, né? Mês sim, mês não, nós temos um momento para pensar como empresário, família, certo? E, né, porque no dia a dia a gente sai, conversa muito, mas é pai, filho, essas coisas. Mas nós temos um momento de pensar como empresários família, né? Uma família empreendedora. Nós criamos várias regras, né, para a questão da sucessão, de como eles vão tratar a futura geração, chegar aos netos, né? Os escolhidos, né? Então, a gente deixar tudo por escrito para que isso não haja lá na frente, haja alguma divergência, né? E acabe a família, porque o mais importante o negócio. Principalmente a família, né, Mega? Então, foi essa determinação que foi essa organização que a gente fez com o pessoal da Dom Cabral, certo? E com relação à sucessão, que eu posso falar mais, a sucessão eu estava lendo, né, eram 3 pilares, que era o pilar do patrimônio, você tem que ter um patrimônio para você suceder, que é o negócio, você tem que ter organização e você tem que ter união, né? Porque se uma família não tiver união na sucessão, isso vai gerar um grande problema. E eu acrescento um quarto, que é o desejo do seu proprietário, do seu fundador, que é o meu caso. Eu tenho um desejo de passar a empresa para os meus filhos, né, de forma bem natural, não esperar, né, que às vezes as pessoas deixam passar a empresa quando meu pai está morrendo, então vai passar a empresa como, né? Então, a ideia que eu já venho há 10 anos atrás pensando a partir do momento que o meu filho veio trabalhar comigo, depois a minha filha, foi de criar um ambiente de organização, de planejamento para que isso seja passado de forma natural. Eles estão assumindo cargos de direção e gerenciamento da empresa conforme a capacitação deles. Não é uma coisa que aqui você vai ser aqui o dono, venha para cá trabalhar e sem saber de nada. Então, está sendo um processo gradativamente, né, que eles estão assumindo a direção da empresa e se tornando empresários, né, e com participação financeira, porque também não adianta você chamar seu filho para trabalhar com você e no final ele ficar dependente de você na parte financeira, certo? Então hoje eles têm participação igual a mim dentro dos resultados da empresa, né? Conforme as retiradas são feitas, eles também têm 25% cada um, né? Então, de certo modo, isso também vai fazer com que os seus filhos sucessores eles também se interessem ainda mais, né?
Porque se você gosta de ter uma empresa para ganhar dinheiro e você quer que seus filhos não ganhem, que os seus sucessores, isso não vai funcionar, né? E talvez essa grande sucessão aí é o que justamente mantém esses mais de 30 anos, né, do negócio também, né? Porque tipo, modelos de negócios como o da Sankhya surgem a partir do momento, né, da chegada de um sangue novo na empresa, né? E eu acho que você fez um papel, né? Está fazendo um papel, né, assim, muito bacana disso, de dar a oportunidade e ao mesmo tempo ir saindo da linha de frente ali, né? Que eu acho que é um processo importante para assim, ó, se me consultarem eu vou opinar, para não ficar ser aquele cara, né? Porque eu tive meu pai, né? Meu pai era empresário e ele era um centralizador, não delegava. Então, assim, os filhos entravam lá e era briga direto, porque ele não deixava o filho mudar um negócio, dizia que ia dar errado, né? Não dava abertura pro negócio mudar. Eu já vejo você realmente com uma visão bem diferente. E até ia perguntar, né? Se isso foi, como é que diz, mexe no ego um pouco, né? Difícil abrir mão daquele negócio que você tava há 30 anos, né? Aquela história de eu faço isso desse jeito há 10 anos, né? Vamos mudar agora, quer mudar? Bom, aí vai para a questão também da seu projeto de vida, né? Como eu falei a vocês, eu tenho um projeto de empresário e eu tenho um projeto particular da minha vida, né? Não sei se é porque isso aconteceu. Eu trabalhei muito, né? Eu tive muito problema, eu trabalhava com inflação, com essas coisas. Todos esses problemas a gente já passou. Então, eu tenho um projeto meu particular de me afastar do negócio e criar um conselho e eu participar desse conselho, né? Todo mês, depois mês sim, mês não, isso aí vai ser gradativamente, né? Então, eu tenho o meu projeto particular de fazer minhas viagens, de fazer coisas que eu gosto, mas que eu, durante muito tempo, eu não pude fazer dedicado aos negócios. Então, como eu tenho esse projeto particular de me afastar dos negócios, certo? Mas não de uma forma rápida, né? Eu tenho que trabalhar dentro do meu negócio para que os sucessores eles assumam os negócios gradativamente, né? E que realmente chega um ponto que eu não tenha mais a minha presença não seja mais tão necessária, a não ser num conselho para a gente só ficar trocando as experiências. Então, esse processo está sendo feito muito bem feito, né? O engajamento dos meus filhos nos negócios tem sido gradativamente cada dia melhor. E também eu sinto o mais importante, né? Que eu não sei, tem um livro que chama O Sucesso é Ser Feliz, né? Depois eu esqueci. A gente procura aí. O sucesso é ser feliz. Então, o mais importante que eu vejo é a felicidade deles, certo? E minha também, né? Então, eles estão dentro do negócio, não é uma coisa forçada, eles se sentem bem, né? Eles curtem o crescimento da empresa. Agora mesmo, a Beatriz, a minha filha, que toma conta da parte de gente e gestão, criou aquele prêmio... Great Place to Work. Exatamente, né? Nós fomos agraciados com esse prêmio, né? Isso foi uma iniciativa dela que ela trouxe para a empresa. Então, essas coisas que eu vejo que não só a perenidade nos negócios vão acontecer, como eles também estão se realizando profissionalmente e estão sendo felizes dentro do negócio. Que isso é que é o importante, né? Porque não adianta você estar no negócio ali só pelo dinheiro, né? Então, o importante como disse você, é o dono, né? O fundador, ele tem esse interesse, plano, né? Que ele tiver um plano, né? Mas se você quer ficar mandando, aquele prazer de estar mandando, você não vai conseguir fazer a sucessão. Perfeito. Né? Aproveitando essa parte de planejamento que você falou e tudo mais, queria ter, assim, o que é que... Um conselho seu, né? Eu já vi alguns livros, que é o que ele fala, né? Linkando essa parte de planejamento com lucro. Ele fala que anualmente, obviamente não tem uma regra de bolo, mas eu queria saber a sua perspectiva. Ele sugere que 1/3 do lucro deve ficar em caixa, 1/3 reinvestir na empresa, seja em equipamentos e tudo mais, e 1/3 tirar como dividendos mesmo. Eu queria entender, como um todo, como é que foi esse seu planejamento, a partir do momento, por exemplo, você tinha 40 anos, 45 anos, como é que você fazia essa divisão? Aqui até qual ponto você deve reinvestir na empresa e até qual ponto você deve investir em outros negócios, porque a gente sabe que a gente, enquanto empresário, né, a gente não vai ter uma aposentadoria ali de um servidor público e tudo mais. Então, de certo modo, a gente já precisa se planejar. Eu queria entender como é que foi esse seu planejamento, como é que você dividia isso, se você ficava nessa dualidade, é melhor investir aqui na minha empresa ou é melhor eu já ir investir em outra coisa para garantir essa renda?
Como é que você pensa nesse sentido? Até os 50 anos, ou seja, era 100% investido na empresa, né? Toda a lucratividade da empresa era reinvestido na empresa, até porque ela precisava muito de capital, né? Mas como eu te falei, quando eu comecei a planejar, quando meus filhos começaram a vir para a empresa e eu tive esse planejamento de passar o bastão dessa empresa, a sucessão para eles, eu ao mesmo e ter uma vida particular, um pouco mais fora da empresa, eu também, aí foi quando eu comecei a pensar em criar outros investimentos de renda passiva, né? Sim. Foi quando eu comecei a investir em imóveis, no mercado financeiro. Então, foi nos últimos 10 anos, mas esse projeto que eu tive de tirar um percentual da empresa, né, como você falou, chega menos do que 30% para meu uso particular, né? Foi quando eu pensei exatamente em fazer essa sucessão, né? Porque na hora que eu vou me afastar da empresa, você também vai passar... Você não vai querer depois, na sua velhice, estar correndo o risco de um negócio que você não vai estar tocando, né? Então, foi um planejamento também voltado para a minha questão particular, certo? Mas, é como você disse, o empresário, né, ele tem que gostar da empresa dele, de reinvestir seu capital, né? Como o doutor Guerra dizia muito para mim, que era o meu consultor, disse: João, você tem uma vida espartana para que sua empresa ganhe. Eu disse: não, mas a minha empresa é tudo, né? Então, se você não reinveste seu capital, eu acho que muitos anos, né, o empresário tem que sacrificar um pouco a sua vida particular, né? Se abdicar, né? Se abdicar. Chega né? a se misturar o CPF com o CNPJ, né? Porque assim, se a empresa vai mal, de certo modo você está ali em casa, mas você está preocupado, você fica mal e tudo mais, então... Eu acho que até os 50 anos o cara tem que sair investindo na empresa, certo? Aí depois você até os 50 anos você só tinha CNPJ. CNPJ, né? Depois você vai investir. É claro que você vai ter que tirar também. O empresário também tem que entender o seguinte: se você não tira da sua empresa nem nada, vai chegar um ponto que você vai cansar. Aquilo para você vai dizer: poxa, eu só faço trabalhar, Sim, certo? Também. Então vai viver só no momento de... Você tem que, de vez em quando, se dar um luxo, né? Também. Né? Entendeu? Agora tem que ser tudo proporcional, né? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem um empresa ruim, empresário bem, né? Entendeu? Eu me lembrei do nome do livro, do autor, é Roberto Chanachica, parece, certo? Eu vi aqui, é bem complicado. É bem complicado o nome dele, o que fala sobre o sucesso é ser feliz, Perfeito. Certo? Então, o mais importante, realmente, pessoal, é vocês estarem fazendo o que gostam, né? Que uma coisa muito difícil, né? Principalmente os jovens, que vocês já não são tão jovens também. Que é isso, rapaz. Só que eu já estou entregando aqui, né? A calvície. Mas o mais importante é você descobrir, quanto mais cedo você descobrir aquilo que você gosta, certo? Você vai ter mais possibilidade de ter sucesso. Então, se você descobrir, né, e a vida de empresário, de empreendedor, como falei no começo, para mim, 1000 problemas que eu tive, na verdade, eu conto isso aqui rindo, né? Tudo satisfeito, né? Entendeu? Então... Agora a gente só ri, né? Só ri, né? Não tem pra quê. Gilvan, e assim, eu sempre converso com o Joel do caso da G-Trigueiro, né? Eu acho que pra quem assiste aí, que assim, o negócio da G-Trigueiro, por mais que ele venha se inovando, mas nunca foi reinventar a roda, né? Eu gosto assim, vocês encontravam a necessidade, né? E ao invés de criar, por exemplo, um RP do zero, por que não ir atrás de um parceiro que fizesse isso? Ou de imobiliário, por que não ir atrás de um parceiro que já é bom disso e deixa a gente cuidar do que é de melhor? Cuidar do cliente, vender, suporte, né? E eu acho que isso aí foi uma visão de negócio muito bacana, porque a G-Trigueiro em si, ela é um grupo mesmo, né? De várias empresas em que a G-Trigueiro representa, né? Então, é tipo isso. O que é essa decisão de vocês em sempre ir atrás de um parceiro, ao invés de, às vezes, esse esforço de realmente criar um negócio do zero, né? E tudo mais. Bom, eu até falei hoje com minha equipe, antes de vir para cá, com minha equipe comercial. Na verdade, o grande negócio da G-Trigueiro é o comercial. É vender. E o serviço, é vender. Então, o produto é o que o cliente quer comprar. Então, né? O grande negócio que a nossa empresa é muito boa, é em vendas e entrega das soluções.
Então, nós temos uma equipe muito boa comercial, nós temos uma equipe muito boa de suporte, nós temos processos muito bem definidos dentro da empresa, certo? E a gente procura o fornecedor daquilo que o cliente e que tem precisa, padrão, né? De qualidade. Exatamente. Então, o que é que sua empresa precisa no nosso slogan? E a partir daí, a gente vai entregar aquilo, né? Porque produtos, né, soluções, já existem muitas, né? Então, nós procuramos também empresas que tenham soluções boas, né? Nós temos dentro da empresa um código de ética, né? Então, quando a gente vai buscar um fornecedor, como agora com a Sankia, a gente vai vendo que é uma empresa que tem uma mesma linha de trabalho que nós temos, de trabalhar com qualidade, com excelência, com legalidade, certo? E perene, né? A gente não entra num negócio para chegar isso aqui eu vou ganhar dinheiro agora e daqui a pouco vai ter que trocar. Não, a gente quer uma parceria de longo prazo. Então, a gente segue as normas do fornecedor. Então, isso faz com que a gente se destaque, inclusive, com todos os fornecedores, né? Nós ganhamos vários prêmios dos nossos fornecedores porque nós seguimos, né, a cartilha que ele passa para a gente. É claro que a gente antes analisa tudo. Então, isso é bom para o negócio, então vamos fazer. Então, o grande sucesso da nossa empresa é a gente vender e entregar aquilo que a gente vende. Então, isso é sempre uma diretriz. A gente vai vender aquilo ali. Não importa o produto que tiver, né? Vocês têm o ouro ainda, né? Que é a venda, que é a né? Venda, o relacionamento. Né? Então, inclusive, a Sankia mesmo, a gente está vendendo para os nossos clientes, já nossos antigos clientes, entendeu? Né? Legal. Show de bola. Gilvan, meu amigo, eu já soube aí que o próximo negócio vai ser uma vinícola, né? Agora aí, mas agora a gente já vai aqui para nossa última etapa, né? Que a gente vai fazer aqui 3 perguntinhas surpresa aqui, que talvez até algumas delas já possam ter conversado aí, né? E tudo mais, mas que também a gente pode trazer algum outro insight, né? Então, por exemplo, aqui, né? Uma pergunta. Alguma experiência particular que lhe moldou para você ser dessa forma nos negócios? Tipo, se teve alguma experiência pontual que diz, rapaz, essa é a que... Talvez algum familiar seu, alguma coisa assim que tenha te influenciado na vida pessoal, que impactou na... Olha, na verdade, inclusive, meu tio pergunta, mas rapaz, como é que você foi para o comércio? Porque meu pai era professor da universidade, foi fundador da escola de engenharia, né? Era uma pessoa muito dedicada ao ensino, né? A minha família, meus tios, a maioria também professores da universidade. Eu fui funcionário da universidade, mas acho que uma coisa que talvez tenha mudado o meu pensamento para entrar no mundo empresarial foi, como eu falei a vocês, quando eu fui engenheiro do DR, eu viajava para Fortaleza para fazer compras, eu sentia aquele mercado, né? Aquelas empresas da área mecânica, vendendo, comprando tudo isso, e eu senti que era uma coisa diferente, né? Uma coisa mais dinâmica, né? E foi a partir daí, né, que eu pensei em montar meu negócio, né? Legal. Entendeu? Bacana. Vai ter mais pergunta aí, não? Tem, meu amigo. Tem mais duas aqui, só para fechar. E agora, né? Assim, obviamente isso aqui não é muito ainda como é dizer, a área, mas como você vê as estratégias de marketing digital dentro agora do segmento do Grupo G Trigueiro? Realmente, essa questão... Eu sou um pouco analógico, certo? Não, ainda é da parte do 007. Mas o mundo digital você não pode ser contra, né? Até porque hoje os novos clientes, né? Eu me lembro que todo ano eu fazia uma agenda para distribuir para os clientes. Isso aí era um grande presente e tal. E foi cortado lá, né? A nova geração, papai, ninguém usa mais isso, não. Eu disse, então tá certo. Então, Mas também nada substitui o relacionamento. Exato, nada substitui o relacionamento. Mas a tendência do mundo digital, não adianta você querer sair, até porque as pessoas hoje não querem mais receber você, aquela venda que fazia porta em porta para bater porta do cliente. Hoje o cliente ele só quer receber aquilo que ele tá querendo. Né? Então, o mundo digital, a mídia digital, você tem que mandar informação para o cliente,
Você tem que tocá-lo, né, com a informação, que você não precisa mais ir bater na porta do cliente para oferecer um computador. O computador, que eu vendia computador assim, olha, você precisa ter um computador para organizar a sua empresa, para ter o relatório e tal. Você ia vender o computador, certo? Hoje você não precisa mais fazer isso. Você tem que mandar a informação para o cliente, que você tem um software de ERP, ele tem que receber aquilo ali e ele se interessar. Poxa, o que é importante é o cliente pegar a informação e se interessar e chamar você, certo? Então, ele não vai mais querer ser abordado por bater porta, né? Às vezes, eu recebo... O pessoal já é sem tempo, né? Hoje em dia, tempo, né? E, na verdade, as pessoas querem otimizar seu tempo, né? Produtividade. Às vezes eu recebo muito, o pessoal de banco liga para querer fazer uma visita, insiste muito. Ontem mesmo eu recebi o cara lá do banco para falar, me conhecia, né, através de um amigo meu, eu recebi, mas eu não queria, eu já estou satisfeito com o meu banco. Quando ele saiu, eu perdi quase 1 hora com o cara, certo? Poxa, para que eu recebi esse cara? Então, aquela insistência de você receber... Você lembrou seus tempos, né? Poxa, eu vou receber, porque como eu era vendedor e batia a porta, certo? Eu não vou negar uma visita a ninguém, não. Mas hoje a mídia digital, o marketing digital, eu acho que é a grande solução. Que você vai entregar a informação para o seu cliente e essa informação, quanto mais informação você der para o seu cliente, você vai despertar nele o interesse, né? Ver se encaixa na necessidade dele. E quando ele procurar você, né, você tem até, né, os softwares que tem, se o cliente abre, olha tudo, e você vai seguindo o cliente na medida. Então, é uma ferramenta que você tem que usar, certo? Mas aquela, como você falou, o relacionamento sempre vai existir. Não adianta você ter a mídia digital, quando chegar na hora, mas você se relacionar com o cliente, você não gerar conexão, né, com ele. E querer ajudar, né? Eu acho que esse aí é o principal, né? E agora, para a última pergunta, seu Gilvan. Quais são as qualidades que você considera fundamentais para inspirar e motivar a sua equipe a alcançar metas? Bom, a pergunta, né? Complexa, né? Bom, basicamente o que um líder tem que ter, né? Para engajar e motivar, né? Primeiro é o exemplo, certo? O exemplo é tudo. Fala de tudo. Então, se você não acredita... Eu, às vezes, converso muito com minha equipe, hoje menos, né? Mas se você não acredita, você não vai conseguir que sua equipe faça nada. Então, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Então, a gente tem hoje equipe comercial. Antigamente era eu, né? Às vezes, uma vez teve um colega meu que disse, você vende um negócio, certo? Porque eu acredito. Certo? Quando eu ia falar com o vendedor sobre como minha equipe comercial, poxa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo e tal. E o cara disse, poxa, Gil, mas não é tão assim, não, Gil, a realidade. Eu disse, não, mas eu acredito. Eu não estou mentindo. Então, é você acreditar. Se você acredita... como líder, no seu negócio, no que você está fazendo, você vai conseguir passar isso para a sua equipe, certo? E seu exemplo. Porque o exemplo só vai existir se você acreditar. Não adianta você chegar lá e dizer, olha, vamos vender móveis, que a Marelli é o melhor produto, se você não acredita, certo? Então, quando eu chego para a minha equipe e digo, vamos vender os móveis da Marelli, que a Marelli é o melhor fábrica, é o melhor produto, é organizado, porque eu acredito que ela seja isso, certo? Então, quando eu vou fazer isso, eu faço de uma forma natural. Então, vou motivar a equipe. E uma das coisas que eu mais, hoje, né, eu digo, até porque eu já estou com meus 60 anos, né, que as coisas que eu digo muito para os nossos colaboradores, aproveite o tempo, certo? O tempo é um produto que não tem reposição. Então, às vezes o cara está... Mais justo. Então, se o cara está você está numa empresa, trabalhando naquela empresa, sem acreditar, sem levar a sério, pensando que você está fazendo um bom negócio, você está perdendo tempo. E você não vai recuperar. Então, eu digo muito lá no meu pessoal, aproveita o tempo. Certo? Você só vai saber que você perdeu lá na frente, não tem recuperação. Certo? Então, hoje, uma das coisas que eu sou muito feliz com a minha idade é porque eu aproveitei muito... muita história para contar. Então, eu aproveitei muito o meu tempo, certo? E isso eu tenho desde quando eu fazia faculdade, eu dizia, são 4 coisas que você tem que se preocupar na sua vida, certo? Saúde, então você tem que preocupar com a sua saúde, porque senão você não vai ter nada, né? Entendi. Estudo, conhecimento, né?
trabalho, ganhar dinheiro e diversão. Você tem que estar fazendo uma dessas 4 coisas. Verdade. Então, se você não estiver cuidando da sua saúde, estudando, tendo conhecimento, né, ganhando dinheiro, vai fazer o quarto, vai se divertir. Agora, às vezes o cara fica fazendo... Eu me lembro, às vezes, na faculdade, o cara ficava ali na faculdade, no corredor, nem estava estudando, nem estava ganhando dinheiro, né? Nem estava cuidando da saúde, nem estava se divertindo, fazendo hora na faculdade, né? E eu passava ali, quando a aula estava ruim, eu passava e ia para a praia. Você vai para onde, Gilvan? Vou para a praia. Eu vou me divertindo. A aula não estava prestando, né? Não era horário de trabalho. Então, você tem que fazer uma dessas coisas. Então, se você está dentro de uma empresa e você não está trabalhando, você está enrolando, você está perdendo seu tempo. Vá para a praia. Né? Aí já me senti bem pelas aulas que eu gazeei agora, né? Vai dar certo. Né? Mas perfeito. Gilvan, eu acho que, enfim, né? Acho que ficamos por aqui, um episódio excelente, né? Com muito insight aqui de negócio. Sempre. Agora ele tá indo só pro diversão, né, João? Agora tá indo aí. Eu tenho 2 coisas que eu faço hoje, né? Cuido da saúde, né? Hoje eu cuido mais da saúde do que eu cuidava antigamente, né? E divertir, né? Já os outros 2 estudar e trabalhar já foi pra caramba, né? Pra caramba, né? Mas perfeito, Gilvan, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado mais uma vez, Gilvan, pela participação, pela contribuição, tanto conhecimento. E para vocês aí, né, Gilvan, deixar um último recado, um último aprendizado aí, né, que queira deixar para compartilhar com todo mundo. Bom, pessoal, eu agradeço, né, a Mega e Joel. Quando eu vou falar, é muita história, né? Eu tenho que colocar as ideias na cabeça, que são muitas histórias. Mas a ideia final que é aproveite realmente o tempo, gente, porque você só vai sentir isso, né, lá na frente. E aí não tem mais retorno, né? Aproveitar o tempo e planejar a sua vida. Porque se você não planejar a sua vida, né, você vai ter que aceitar tudo que chegar lá na frente. Okay? Perfeito. Ficamos por aqui, mais um TopoCast. Obrigado pela participação e acompanhe aí os novos episódios.